Sabe o que é infecção urinária? Por que a infecção urinária acomete mais as mulheres do que os homens? E por que o índice de infecção urinária na gestação é alto? Isso e muito mais nós vamos falar agora. Eu sou Jéssica Alves, estudante técnica de enfermagem do curso MOVA, Unidade Nilópolis, da turma TE75. Infecção urinária é uma doença infecciosa que pode ocorrer em qualquer parte do nosso sistema urinário. O sistema urinário é esse aqui, composto por 2 rins, ureteres, bexiga e uretra. Como rins, ureteres, bexiga e uretra. É também conhecido como infecção do trato urinário. ITU. Cerca de 30% das mulheres vão apresentar infecção urinária grave ou leve em algum momento da vida. A mulher tem 50 vezes mais chance do que o homem de ter infecção urinária, devido à anatomia feminina. Essa infecção acomete de 15 a 20% dos homens e 80% das mulheres. Na anatomia feminina, o ânus ele é bem próximo à vagina, onde ocorre a proliferação de bactérias. E aqui a uretra, entendeu? Então, é onde ocorre a proliferação de bactérias, facilitando a entrada de bactérias vinda do intestino. No geral, a infecção urinária é causada principalmente por germes vindo do intestino. 85% da infecção urinária ela é causada por uma bactéria chamada Escherichia coli. Essa infecção que acomete a uretra é chamada de uretrite. Uretra aqui. A infecção ela fica aqui ou nessa parte aqui da uretra do homem, no pênis. Se acomete a bexiga, é chamada de cistite. Aí a infecção ela já passa para cá ou para cá no homem. As infecções elas são do trato baixo, que é da bexiga até a uretra do homem ou da mulher. Se a infecção urinária chegar aos rins, ela é chamada de pielonefrite, infecção no trato alto, né, que aí já passa para os rins, né, os rins aqui. A frequência urinária na gestação é aproximada à mesma que em mulheres não grávidas. No entanto, a pielonefrite é a mais elevada durante a gestação do que na população em geral. Geralmente ocorre no início da gestação, com apenas 1/4 dos casos identificados no 2º e 3º trimestre. Fatores que têm sido associados a um maior risco de bacteriúria incluem histórico de infecção urinária prévia, diabetes mellitus e gestação anteriores. Outras complicações de uma nefrite incluem anemia, sepsia e dificuldades respiratórias. Na gestação, em casos mais graves, pode ser necessários mais exames e até internação da gestante. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas continue com a gente porque vamos ter mais em relação à infecção urinária. Olá, meu nome é Heloísa, estudo técnico de enfermagem do Colégio Curso MOVA, na unidade de Nilópolis. Minha turma é a TE75 e eu vim aqui para falar para vocês das causas e dos tipos da infecção urinária. Mas antes eu vou apresentar para vocês a anatomia do nosso sistema urinário. O nosso sistema urinário é composto por 2 rins, o direito e o esquerdo, 2 ureteres, a bexiga e a uretra. Os rins, órgãos onde o sangue é filtrado e formam a urina. Os ureteres são os tubos que conduzem a urina dos rins para a bexiga. A bexiga é o órgão que armazena a urina. E a uretra é o tubo que transporta a urina da bexiga até o exterior. Agora eu vou falar para vocês das causas. As infecções urinárias são normalmente causadas por alterações do equilíbrio da microbiota da região genital, favorecendo a proliferação de micro-organismos
como a bactéria E. coli, encontradas no trato gastrointestinal, que migram a bactéria por vias ascendentes da região perineal até a bexiga, levando ao aparecimento de sinais e sintomas da infecção urinária, como dor e ardor ao urinar, vontade frequente de urinar, mas em pouca quantidade, e a urina turva. Sendo assim, eu vou apresentar agora as principais causas. Beber pouca água. Quando bebemos pouca água, pouca urina é formada. A formação da urina depende do trabalho de filtração do rim. Se o rim detecta pouco líquido no organismo, a taxa de reabsorção de água é aumentada. Quando o fluxo de urina é pouco, bactérias têm caminho livre por mais tempo e alcançam a bexiga mais facilmente. A urina limpa as paredes da bexiga, dos ureteres e da uretra. Fazer a limpeza íntima incorreta. No nosso intestino, possui uma microbiota formada por várias bactérias. Nos intestinos, elas não causam doença, que são importantes para o equilíbrio do corpo. Várias bactérias saem nas fezes e podem chegar até a uretra. Tem o caso da obesidade. Pessoas obesas costumam ter muitas dobras pelo corpo. Isso dificulta a limpeza íntima, causando aglomerações e proliferação de bactérias na região genital. E também não esquecendo da limpeza em excesso, que também não é bom, pois altera a flora vaginal, resultando na expulsão das bactérias boas da região. Não urinar após o ato sexual. Durante o ato sexual, o organismo entra em contato com diversas bactérias. Eliminar a urina após o ato sexual ajuda a eliminar os patogênios que se aglomeram no trato urinário durante o ato. Segurar a urina na bexiga. Muitas pessoas têm o costume de fazer isso, mas isso não é bom. O acúmulo de urina dentro da bexiga favorece o crescimento de bactérias. Uma vez que o trato urinário não é limpo regularmente, quando a urina chega na bexiga, ela se dilata para acomodar todo o líquido. No momento de urinar, a bexiga não consegue se contrair completamente, podendo restar líquido no seu interior e causar infecção. Não trocar absorvente com frequência. No período menstrual, o corpo elimina diversas bactérias que servem como cultura para as bactérias. Quando a mulher fica muito tempo com absorvente sujo, esses micro-organismos podem se reproduzir ali e acender a uretra. Usar roupa íntima apertada. Usar roupa íntima grudada no corpo aumenta a temperatura da região genital, favorecendo a proliferação de bactérias e outros micro-organismos que podem se beneficiar com o aumento da temperatura, como os fungos. O ideal é usar roupas confortáveis e dormir sem calcinha. O uso do preservativo, a camisinha, né? Os espermicidas, substâncias responsáveis por matar os espermatozoides, modificam a flora vaginal. Assim, as mulheres ficam mais vulneráveis à ação maléfica das bactérias. Mas não dizendo para não fazer uso do preservativo. É só usar preservativo que não tenha substâncias espermicidas. Agora eu vou falar dos tipos de infecção. A infecção urinária mais comum é a infecção na bexiga. A cistite é uma infecção bacteriana na bexiga ou no trato urinário inferior. Ela é, na maioria das vezes, causada por um tipo de bactéria proveniente do trato gastrointestinal. A relação sexual também pode levar a cistite, mas você não precisa ser sexualmente ativo para desenvolver. Todas as mulheres estão em risco de cistite por causa da sua anatomia especificamente. A curta distância da uretra ao ânus e a abertura uretral à bexiga, sendo também a que mais facilmente é tratada. Normalmente, o organismo infeccioso ascende do exterior pela uretra e infecta a bexiga. Em alguns casos, as infecções podem propagar-se até o rim, originando a infecção renal poliorefite. A infecção renal poliorefite é um tipo de infecção do trato urinário que geralmente começa na uretra ou na bexiga e viaja para um ou ambos os rins. Se não for tratada adequadamente,
Essa infecção renal pode prejudicar permanentemente seus rins, ou a bactéria pode se espalhar para a corrente sanguínea e causar uma infecção potencialmente fatal. A infecção localizada nos rins geralmente necessita de tratamento mais prolongado e a maior vigilância dada ao seu potencial para se disseminar o resto do organismo. As infecções localizadas apenas na uretra, a uretrite, consiste na inflamação ou na infecção da uretra, o canal que transporta a urina para fora do corpo. As uretrites são decorrentes de bactérias do trato gastrointestinal, mas pelo fato da uretra nas mulheres estar mais próximas da vagina, algumas infecções como a gonorreia e a clamídia podem levar à uretrite. São provocadas geralmente por agentes transmitidos por via sexual e são mais típicas do sexo masculino. Geralmente, a infecção da uretra caracteriza-se pelo aparecimento de um escorrimento uretral límpido ou esbranquiçado com suante, típico da infecção. Algumas pessoas são afetadas por várias infecções urinárias ao longo da vida. A presença de 2 infecções urinárias em 6 meses ou 3 infecções urinárias no ano é considerada infecção urinária de repetição e deverá ser investigada mais aprofundadamente. Espero que gostem do vídeo. Olá, boa noite, eu sou Rebeca e eu sou da turma DE75 e eu sou do MOVA de Nilópolis. Eu vou estar falando um pouquinho sobre os fatores de risco da infecção urinária. No homem, em que a ocorrência é bem menos significativa do que nas mulheres, a maior parte da infecção urinária tem como o fator de risco um pouco de ingestão de água ou da obstipação, como a prisão de ventre. Além disso, a prática de sexo sem preservativo aumenta as chances de contaminação. Alguns homens com a hiperplasia benigna da próstata podem reter urina na bexiga por mais tempo, o que também pode predispor à infecção. Ter um sistema imunológico submetido impede que as defesas do corpo atuam praticamente, facilitando a entrada de bactérias que causam infecção. Após a menopausa, as infecções urinárias podem acontecer com mais frequência do que antes, uma vez que a baixa quantidade de estrogênio causa mudanças no trato urinário de modo baixo, mais vulnerável à ação de bactéria. Apresentar alguns tipos de bloqueio no tratamento urinário, como pedras no rins ou aumento da próstata, também são fatores de risco. O uso de cateter para urinar também aumenta o risco de infecção. Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre os sintomas. A necessidade urgente de urinar com frequência, escassas de eliminação de urina em cada micção, ardor ao urinar, dores na bexiga, nas costas e no rins, no ventre, febre e sangue na urina nos casos mais graves. Pessoal, até aqui, espero ter tirado a dúvida de vocês. Olá, tudo bem? Meu nome é Bianca, estudo técnica de enfermagem curso MOVA de Nilópolis. Minha turma é TS75 e hoje eu vim aqui falar para vocês um pouquinho da infecção urinária. Vou falar de 2 tipos de exames laboratoriais. Exame 1. Exame da urina, analisar a presença de bactérias e a quantidade de leucócitos. E identifica uma possível infecção. É o mais indicado para realizar o diagnóstico. 2. Urocultura é realizada com a urina que complementa o diagnóstico de infecção urinária causada por bactérias
e ajuda a saber qual o tipo de bactéria para que possa ser medicado corretamente. Vou falar um pouquinho só da anatomia resumida da urina, do sistema urinário. Rim esquerdo e o rim direito. Órgão onde o sangue é filtrado e se forma a urina. Ureteres. São esses dois tubinhos aqui que é ligado à bexiga, tá? Tubos que conduzem a urina dos rins para a bexiga. A bexiga, órgão em forma de saco onde se armazena a urina. E antes de eu falar da uretra, vou falar que a uretra da mulher ela é um pouco menor. Ela mede 5 centímetros. Por isso a facilidade da mulher pegar a infecção urinária é maior, porque o do homem tem 16 centímetros. Uretra, tubo que transporta a urina desde a bexiga até o externo. Agora eu vou falar de 4 exames por imagem. Vou começar pela ultrassonografia de vias urinárias. Exame indicado para avaliar a obstrução da pele renal, uretra e ureteres. Rim esquerdo e rim direito. Raio-x simples do abdômen. Para avaliar o cálculos com densidade cálcica que encontra dentro dos rins até a bexiga, passando para ureteres, que são 2 tubos que fazem a parte das vias urinárias e liga a pelve, rim e bexiga. Radiotransparente, que é a escura. E a radiopaca, a clara, tá? Vou falar rapidamente da imagem de ressonância. Hipersinal com contraste de imagem clara, que aqui é o rim esquerdo e o direito, e hipossinal, imagem escura. Eu tenho aqui a uretra, né? Que as duas setinhas indicam, que é essas aqui dentro. Não sei se vocês estão vendo. No meio. E agora eu vou falar da tomografia, que é o TC. Exame de escolha para descartar a possibilidade de ocorrência de abscessos que se encontra nos rins da cavidade de medula renal. Podemos encontrar obstrução nos ureteres. Aqui eu tenho um exame de TC, que é hiperdenso imagem clara e hipodenso escura. E aqui eu vou falar de mais 2 infecções, que é pielonefrite, infecção do rim devido a uma infecção bacteriana, e ITU, infecção do trato urinário. ITU geralmente começa na uretra ou na bexiga e passa para o rins, que o pielonefrite é o mais agudo, já chegou no extremo da infecção. E a outra é a cistite, infecção bacteriana aguda baixa, tá? Que ela é baixa e é leve. Informações: urina turva, presença de piúria ou vermelhada, presença de sangue causada por cálculos ou inflamações. E por último, para terminar, o diagnóstico clínico. Inclui exames físicos completos, analisando os sintomas e os sinais da urina, infecção urinária, ocorrência anterior de infecção urinária, fatores de risco associada à história, família de infecção urinária.
Obrigado e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Meu nome é Flávia, faço parte do curso técnico de enfermagem de Nilópolis, o TET5. Venho falar sobre quais são o tratamento para infecção urinária. O tratamento vai depender muito da gravidade da infecção. Geralmente são prescritos antibióticos para combater as bactérias e analgésicos para aliviar a dor ao urinar. De um modo geral, grande parte das infecções urinárias são eliminadas durante 7 dias de tratamento. Caso seja diagnosticado uma infecção urinária alta, o médico pode prescrever antibiótico durante 2 ou mais semanas. Há ainda casos muito graves que exigem tratamento em internação hospitalar. Esses quadros geralmente se manifestam com dor, febre, vômitos e náuseas. Agora eu venho falar sobre as complicações possíveis na infecção urinária. Quando a infecção atinge os rins, ela é mais grave, chamada de pielonefrite. E os sintomas mudam, podendo aparecer febre alta, dor na região lombar, vômitos e mal-estar. O rim recebe um grande fluxo de sangue, é grande a possibilidade das bactérias entrarem na corrente sanguínea e causarem uma infecção generalizada. Essa infecção generalizada é chamada de sepse. A infecção, quando atinge o rim, pode causar abscessos, bolhas de pus e também diminuir sua função. O tratamento da pielonefrite depende de antibióticos endovenosos e muitas vezes internações. Quando há abscesso nos rins, pode haver até necessidade de punções ou até cirurgia para remover o pus. Se o rim for acometido por abscessos muito grandes ou numerosos, há necessidade de retirar todo o rim para o controle da infecção. Olá, meu nome é Brendo, da turma TE75, curso Mova Nilópolis. Vou falar sobre forma de prevenção de infecção no trato urinário, mais conhecida como infecção urinária. Uma das formas de prevenção é beber bastante líquido, urinar após relações sexuais para esvaziar a bexiga e diminuir a urina. Limpar-se após urinar para evitar que a bactéria se acumule e se prolifere. Usar preservativo durante a relação sexual. As formas de benefício da ingestão de água. Beber água possui diversos benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada e os cabelos saudáveis. Por exemplo, sendo recomendado que sejam consumidos pelo menos 2 litros de água por dia, isso evitando a litíase renal. A água também pode ajudar no processo de emagrecimento, além de ser fundamental para diversos processos no organismo, como regulação da temperatura corporal e melhora da digestão. Aqui são os benefícios que a água pode trazer para nós. Regular a temperatura corporal, combater a acne, estria e celulite, melhorar o funcionamento dos rins, prevenir aparecimento de pedra nos rins, facilita a digestão, diminui o inchaço, melhora a circulação sanguínea e ajuda a emagrecer.